consegue memorizar tudo aquilo que você estuda? Acredito que não, né? Então fica comigo até o final deste vídeo, que hoje eu vou te dar uma técnica de memorização super poderosa que a maioria das pessoas que passam em concurso público utilizam. Então eu acredito que se você quer passar em concurso público, você vai ver esse vídeo até o final, tá certo? Segundo as pesquisas científicas, nós temos duas memórias, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. O que é memória de curto prazo e memória de longo prazo? Veja bem, a memória de curto prazo, ela é aquela memória que você consegue pensar, que você consegue analisar, que você consegue ter um entendimento do conteúdo que você está estudando. Por exemplo, se você pega lá para estudar português, você lê as regras e você consegue entender o que é aquilo ali. Isso acontece porque você está utilizando esta memória de curto prazo, você consegue entender o conteúdo. Mas entender o conteúdo não significa que isso vai ficar armazenado na tua memória. Por quê? A memória de curto prazo, ela te dá o entendimento, mas ela tem uma capacidade de armazenamento muito pequena. Praticamente ela apaga tudo o que você lê, vê, ouve em pouquíssimo tempo. Pouca coisa, pouquíssimas coisas vão para a tua memória de longo prazo. Por exemplo, faça um teste. Pegue vários números aleatórios. Por exemplo, se eu colocasse aqui nessa tela, nesse quadro, vários números aleatórios, e aí eu pedisse para você, leia todos esses números aqui. Óbvio que você conseguiria ler. Eu iria te dar um tempo suficiente, você iria ler todos esses números. E aí eu ia pegar, ia virar essa folha e falar para você o seguinte: agora me diga todos os números que você leu aqui. Possivelmente você não iria conseguir. Isso assim, imediatamente, pouquíssimo tempo depois, eu iria pedir para você, agora me fale todos os números que você leu aqui. Você não iria conseguir me falar todos os números. Alguns você poderia até se lembrar, mas a maioria você simplesmente iria esquecer. Porque a tua memória de curto prazo, ela funciona dessa maneira. Ela te dá o entendimento, mas ela não consegue fixar, ela não consegue armazenar aquela informação que você leu, que você estudou. E isso é muito importante para quem estuda para concurso público, né? Por quê? Porque você precisa armazenar o conteúdo, você precisa daquele conteúdo salvo na tua memória, para que no dia da prova, quando você lê uma questão, você ir lá nos seus arquivos mentais, acessar aquela informação e saber se aquilo ali está certo ou se aquilo ali está errado, né? Então a gente precisa que esse conteúdo ele fique armazenado. Ok? Aí nós temos também a memória de longo prazo. A memória de longo prazo, ela funciona totalmente diferente. Quando o teu cérebro, ele entende que uma informação é importante, o que ele faz? Ele pega essa informação aqui da memória de curto prazo e ele joga na memória de longo prazo. Por que ele faz isso? Porque ele julgou que aquela informação era importante e que ele poderia no futuro querer usar aquela informação. É basicamente isso. Então você está aqui lendo um conteúdo, tá? Você está estudando. A tua memória de curto prazo está entendendo aquilo ali. Porém, o teu cérebro, ele entendeu que determinada informação é muito importante. Aí o que ele faz? Ele pega dessa memória de curto prazo e transfere para essa memória de longo prazo. E aqui não existe limite de armazenamento. Segundo as pesquisas científicas, a capacidade de armazenamento dessa memória de longo prazo é infinito. Ela consegue armazenar todo o conteúdo que você estuda e muito além disso, porque não há limites para armazenamento dessa memória de longo prazo. Mas existe duas situações que a gente precisa entender e que para quem estuda é muito perigosa. Veja bem, quem faz a seleção desse conteúdo estudado para ir para a memória de longo prazo não é a gente, não é você. Por exemplo, se eu conseguisse diretamente falar para o meu cérebro ou ordenar para o meu cérebro, olha, eu quero que você guarde essa e essa informação. Essa informação eu quero que você coloque na memória de longo prazo. Mas não é. A gente não consegue diretamente fazer isso. A gente não consegue selecionar o que vai para a memória de longo prazo. Isso é complicado. Por quê? Porque eu vou fazer uma prova, eu estou estudando para um concurso, eu vou fazer uma prova, eu sei basicamente o que vai cair naquela prova, mas eu não sei se aquela informação vai estar na minha memória de longo prazo. Tá entendendo? É por isso que essa técnica de estudo que eu vou ensinar aqui para vocês hoje é muito importante. Por quê?
Porque através dessa técnica você vai conseguir colocar na sua memória de longo prazo as informações que você julga mais importante, entendeu? Então tá certo. A memória de curto prazo manda para a memória de longo prazo, mas quem faz essa seleção não é você, é o teu cérebro que faz essa seleção sozinho, de acordo com o que ele julgou importante, beleza? Outra questão que você precisa entender é o seguinte: essa transferência de informações da memória de curto prazo para a memória de longo prazo é um processo lento. Como é esse processo? Esse processo de transferência de uma memória para outra, ela acontece enquanto você está estudando, porém, ela continua acontecendo muito tempo depois, muitas horas depois. Então, não é só naquele momento que você está estudando que o teu cérebro passa essa informação para a memória de longo prazo. Não. Algum tempo depois, muito tempo depois que você parou de estudar, o teu cérebro ele ainda está lá, selecionando informações da memória de curto prazo e passando para a memória de longo prazo. E aqui consiste a importância dessa técnica que eu vou ensinar para vocês. Então vocês entenderam, né? Que você tem uma memória de curto prazo e uma de longo prazo. Essa daqui não consegue gravar, não consegue armazenar. Essa daqui armazena por quantidades ilimitadas. Por muito tempo você consegue armazenar informações aqui nessa memória de longo prazo por anos, ou algumas coisas ficam até a vida toda armazenadas aqui. Mas para quem estuda, o importante é saber que você consegue armazenar aqui o conteúdo que você estuda por anos. Isso já é o suficiente, né? Se uma informação fica ali por 1 ou 2 anos, ok, dentro desse período eu já vou passar na prova, né? Você sabe também que essa seleção ela é feita durante o tempo que você está estudando e muito tempo depois, ok? Tudo isso você já entendeu. Sabendo como o nosso cérebro funciona, a gente precisa ter técnicas de estudo que vá aumentar e muito a transferência dessas informações estudadas aqui na memória de curto prazo para a memória de longo prazo. E outra coisa, a gente precisa garantir que o que está indo aqui para a memória de longo prazo seja aquele conteúdo que a gente julga mais importante, seja aquele conteúdo que a gente diz assim, olha, isso aqui tem uma probabilidade muito grande de cair na prova, então eu preciso aprender isso aqui. Essa é uma informação que você precisa colocar na memória de longo prazo. Mas como eu disse a vocês, não é você que seleciona as informações, é o teu cérebro sozinho que faz isso. Mas com a técnica que eu vou te ensinar hoje, você vai conseguir pegar essa informação que você estudou aqui na memória de curto prazo e passar para a memória de longo prazo. E aí quando você estiver lá na prova, fazendo a tua prova, você vai conseguir acessar os teus arquivos mentais e relembrar aquele conteúdo. Porque eu faço a analogia o seguinte, a memória de curto prazo é como se você estivesse num computador fazendo uma folha, você está ali com a folha de Word aberta. Aí você escreve lá um texto no Word. Quando você termina de escrever esse texto, você vai lá em fechar. Aí o Word vai te dar aquela opção, salvar ou não. Aí você coloca não salvar. Fechou, pronto, acabou. Você não tem mais acesso àquela informação. Essa é a tua memória de curto prazo. A tua memória de longo prazo, não. Você está lá no Word, escreveu um texto, aí clicou no botão fechar. Aí o Word perguntou se você quer salvar. Aí você coloca lá salvar. Aí você salva aquele conteúdo numa pastinha dentro do teu computador. Quando você quiser novamente acessar aquele texto, você vai lá na pastinha do seu computador, pega ela, abre e você tem acesso àquele texto. A tua memória de longo prazo é desse jeito. Ela arquiva aquela informação e quando você quiser ter acesso a essa informação, aquela informação ela vai estar guardadinha lá na memória. E aí você consegue, na hora de uma prova, por exemplo, tem lá uma questão de direito penal, aí você olha aquela questão, vai lá nos teus arquivos mentais, isso acontece inconscientemente, aí a tua memória te mostra exatamente aquilo que você estudou, entendeu? Então é muito importante que você consiga passar para a tua memória de longo prazo aquele conteúdo, as partes daquele conteúdo que você considera muito importante. E existem maneiras de você estudar e que garante que você consiga passar estas informações para a memória de longo prazo. E é isso que eu vou te ensinar hoje neste vídeo. Como você pegar aquela parte importante e colocar na tua memória de longo prazo. Sabendo que o teu cérebro, ele seleciona as informações que vai para a memória de longo prazo, o que você precisa fazer?
Você precisa, durante o tempo que você estiver estudando, você fazer resumos. E para isso, gente, eu sempre aconselho você usar papel e caneta. Por que usar papel e caneta? Porque você vai estar trabalhando com sinestesia, você vai estar usando os teus sentidos, você vai estar escrevendo aquele conteúdo. Então usa papel e caneta, faça um resumo de todo aquele conteúdo que você estudou durante o dia. E aí, o que você vai fazer? Aqui mora o pulo do gato. Olha só. Nós possuímos estados de ondas cerebrais. Não vem ao caso eu explicar para vocês aqui agora cada estado de onda cerebral. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte. Antes de você dormir, você acessa um estado de onda cerebral chamado teta. E o que é esse estado teta? O estado teta é aquele que você acessa enquanto você está quase dormindo, mas quase acordado. Você não está nem dormindo e nem acordado. É naquele meio termo, quando você quase vai cair no sono, mas você ainda não caiu no sono, mas você também não está totalmente desperto, totalmente acordado. Neste momento, você está acessando o estado de onda cerebral chamado teta. Gente, nesse momento que você está nesse estado de onda cerebral, é como se a tua mente, ela abrisse aqui um portal. Esse portal faz com que a informação que está nessa memória de curto prazo, ela desça para a memória de longo prazo. Então, assim, o poder dessa informação consiste no seguinte: aquele resumo que eu falei para vocês fazerem durante o tempo que vocês estão estudando, você vai pegar aquele resumo e você vai fazer uma revisão nesse resumo antes de dormir. Olha quão importante é essa informação para você que ficou até essa parte do vídeo. Antes de dormir, você vai pegar aquele resumo que você fez e você vai ler, fazer uma revisão em todo aquele resumo. Qual é a informação que vai ficar na tua memória de curto prazo antes de você dormir? O resumo que você fez, aquela revisão que você fez. Aí o que acontece? Terminou aquela revisão, você vai dormir, certo? Você vai entrar no estado de onda cerebral teta. Quando você entra nesse estado de onda cerebral, o que acontece? Abre-se um portal entre a tua mente, a tua memória de curto prazo para a tua memória de longo prazo. Quando esse portal se abre, as últimas informações que ficaram no teu cérebro, na tua memória de curto prazo, elas vão descer para a tua memória de longo prazo. E aí, neste momento, você garante que a maior parte daquele conteúdo que você julga importante venha para a sua memória de longo prazo. Por quê? Porque o resumo é a parte do conteúdo mais importante, não é verdade? E você, fazendo a revisão desse resumo antes de dormir, vai ficar na tua memória de curto prazo as partes importantes do conteúdo. Ok, aí você vai dormir. O que vai descer para a tua memória de longo prazo quando esse portal se abrir? As partes importantes que você acabou de revisar. Entendeu? Então essa é uma das técnicas mais poderosas que existe de memorização. Eu fazia muito isso, eu estudava praticamente todo o meu resumo que eu fazia durante o dia antes de dormir. Não precisa ser aquele estudo que você vai anotar. Não, você já anotou tudo durante o dia. À noite você só vai ler aquele resumo. Por quê? O fato de você ler, o fato de você entender, significa que ficou na memória de curto prazo. Porém, a memória de curto prazo rapidamente vai jogar isso fora, mas você vai garantir que ela vai deixar essa informação entrar para a memória de longo prazo no momento que você acessar o estado teta, de onda cerebral, que vai se abrir esse portal e você vai conseguir transferir essa informação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. E essa informação, ela vai ficar aqui armazenadinha para quando você for fazer uma prova, você conseguir acessar aquele conteúdo que você acha mais importante. Então, gente, para quem quer estudar para concurso público, para quem quer de verdade passar em concurso público, pratique e faça essa técnica de memorização. Por quê? Porque não é você que seleciona aquele conteúdo que você estudou durante o dia para ir para a memória de longo prazo. Mas você fazendo essa técnica de antes de dormir, você revisar todo o conteúdo estudado durante o dia, você vai estar aumentando as tuas chances de ter esse conteúdo importante armazenado na tua memória de longo prazo. Estando armazenado na memória de longo prazo, gente, vai ficar ali por anos.
Então assim, você garante que na hora que você chegar na prova, você vai conseguir se lembrar, você vai conseguir fazer a prova de acordo com todos os arquivos guardados na tua memória de longo prazo. Então esse é o macete, esse é o bizu que eu estou dando para vocês. Revisa o conteúdo que vocês fizeram antes de dormir. Quando você acessar o estado de onda cerebral teta, esse conteúdo importante, ele vai descer para a tua memória de longo prazo. Tá certo? Gente, eu espero ter contribuído com vocês. Isso aqui é muito importante. Quem quer passar de verdade vai fazer e você vai ter bons resultados. Pode ter certeza disso, tá? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa aqui o teu curtir, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum outro vídeo, tá certo? Beijos!